Obrigado. Temos agora documento do Executivo 21/2019. Pois não, senhor presidente. Documento externo 21/2019. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Flávio Cassina, Câmara Municipal de Caxias do Sul. Ricardo Fábio de Abreu requer a vossa excelência a juntada aos autos da denúncia formulada pedido de impeachment do senhor prefeito da anexa impressão da correspondência eletrônica, abre parênteses, e-mail, fecha parênteses, há pouco recebida da munícipe Sônia Márcia Borghetti, cujo teor é revelador e pertinente ao título 10 do pedido. Pede deferimento. Caxias do Sul, 21 de janeiro de 2019. Ricardo Fábio de Abreu, munícipe. Dando seguimento, nós temos agora DE 22/2019, que solicitamos a leitura. Pois não, senhor presidente. Documento externo 22/2019, 28 de 1 de 2019. Excelentíssimo senhor vereador Flávio Cassina, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Junta documentos da denúncia e pedido de impeachment ao senhor prefeito. Ricardo Fábio de Abreu vem diante de Vossa Excelência dizer e requerer o seguinte, 2 pontos. Junta aos autos as imagens obtidas in loco e por meio do aplicativo Google Street View, que revelam que a demandada Associação dos Procuradores Municipal não se localiza no endereço constante do cadastro da Secretaria da Receita Federal na Rua Feijó Júnior 438. Portanto, desume-se, funciona de fato na Prefeitura, junto à PGM, onde está lotada o seu presidente. Pede-se o prosseguimento, juntando-se este requerimento à denúncia já formulada com pertinência ao título 10 das razões de pedir. Caxias do Sul, 26 de janeiro de 2019, Ricardo Fábio de Abreu, munícipe. Obrigado. Solicitamos igualmente a leitura do DE 25/2019. Documento externo 25/2019, 4 de 2 de 2019. Segundo aditamento à denúncia de fatos e ao pedido de afastamento do prefeito, abre parênteses, impeachment, fecha parênteses, a Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul. Em 17 de dezembro de 2018, foi protocolado perante Vossa Excelência denúncia de fatos em tese improbos, inconstitucionais, ilegais ou suscetíveis de responsabilidade do prefeito municipal, e pedindo providências à Câmara Municipal de Vereadores, basicamente que fosse essa autoridade cassada. Dada a ocorrência de mais um fato novo, emendo a denúncia com o seguinte título 11, fundamentado em documentos que integram esta peça, e requeiro a Câmara votar a admissibilidade também deste novo pedido de cassação do mandato de Daniel Antônio Guerra, prefeito municipal de Caxias do Sul, devendo após processá-lo na forma do decreto lei número 201/67, lei orgânica do município, o regimento interno dessa casa e demais legislação aplicável à espécie. Caxias do Sul, RS 3 de fevereiro de 2019, Ricardo Fábio de Abreu, munícipe. Título 11. Nepotismo, negócio de família, ação entre amigos. É público e notório que o denunciado Daniel Guerra nomeou seu irmão, o vereador Francisco Guerra, para o cargo de seu chefe de gabinete na última sexta-feira, dia 1º de fevereiro. Trata-se, sem dúvida, da velha prática do nepotismo, uma das piores pragas das atividades políticas desde os tempos imemoriais. Nepotismo, do latim, abre aspas, nepos, fecha aspas, abre parênteses, sobrinho, neto, descendente, fecha parênteses, é a expressão utilizada para designar o favorecimento de parentes ou amigos em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente para cargos públicos. Originalmente, aplica-se na administração das relações eclesiásticas do Papa com o cardeal sobrinho, em latim, cardinalis, nepos,
e em italiano, abre aspas, cardinale, nipote, fecha aspas. O Papa Urbano VIII, abre parênteses, Maffeo Barberini, fecha parênteses, foi eternizado com a frase, abre aspas, anno facto pio, Dani Barberini e nepote che i barbari e cote, fecha aspas. Abre parênteses, causaram mais danos Barberini e seus sobrinhos que os bárbaros e os godos, fecha parênteses. Atualmente, nepotismo é utilizado como sinônimo da concessão de privilégio ou cargos aparentes e amigos no funcionalismo público, o que antigamente se costumava chamar de ter um, abre parênteses, pistolão, fecha parênteses, perdão, abre aspas, pistolão, fecha aspas, ponto. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a proibição do nepotismo é exigência constitucional, vedada em todos os poderes da República, e editou a súmula vinculante número 13, de 29 de 8 de 2008, verbis, dois pontos, abre aspas. A nomeação do cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal, fecha aspas, ponto, abre parênteses, negrito, fecha parênteses. Lamentavelmente, a referida súmula não tem sido suficiente para padronizar os procedimentos, porque não há ainda uma lei para estabelecer regras claras, permitindo que a decisão do Supremo ganhasse várias interpretações. Em Caxias do Sul, não há uma lei específica que trate do tema, muito embora o governo federal ter editado o decreto em 2010, que proíbe que servidores contratem parentes para ocupar funções em cargos de confiança em órgãos. A desculpa para esse ato imoral ocorrido na última sexta-feira foi dada pela secretária de Recursos Humanos do município, que assim se manifestou, conforme publicado na imprensa, dois pontos, abre aspas. É importante reiterar que, mesmo diante da vedação contida na súmula vinculante número 13, o próprio STF pacificou o entendimento de que as nomeações para cargos políticos não estão compreendidas na aludida vedação. Fecha aspas, ponto. Seria cômico se não fosse triste? É importante saber qual ou quais os precedentes do STF a secretária de Recursos Humanos do município utilizou para, solenemente, declarar que o entendimento está pacificado. Justo nesse momento histórico em que cada vez mais, por meio de ações populares e ações civis públicas, a sociedade brasileira combate essa prática odiosa. A secretária de Recursos Humanos, senhora Evangelisa Lorandi, deve ser ouvida como testemunha e esclarecer essa matéria, bem como apresentar a documentação legal que lastreou a sua declaração e o processo administrativo de nomeação do comissionado. Bom também lembrar que a referida secretária não configura a pessoa mais adequada para exarar parecer dessa natureza, considerando-se que o seu marido também é comissionado do denunciado, exercendo suas funções de diretor financeiro da Festa da Uva S.A., e que ela própria integra essa denúncia referida que foi no título texto que trata das secretárias empresárias. Abre e fecha aspas, ponto. O que ocorre de fato é que alguns casos pontuais nos quais prefeitos foram réus em ações civis públicas devido a acusações de nepotismo, ocorreram absolvições quando ficou constatado que o parente do prefeito possui a qualificação para exercer o cargo de maneira eficiente, o que não parece ser o caso do vereador Guerra, nomeado pelo prefeito Guerra. Conforme documento anexo extraído do website do STF, a súmula vinculante número 13 teve apenas 4, abre parênteses, 4, fecha parênteses, precedentes, a ação direta de constitucionalidade ADC 12,
o recurso especial RE 579951, o mandato de segurança MS 23780 e a ação direta de inconstitucionalidade, ADIM 1521. Óbvio que essas decisões não bastam para pacificar a matéria, como disse a secretária de RH. Para melhor esclarecer, junto a esta peça, a impressão de todos os debates dos ministros do STF, extraída da ata das sessões ordinárias da Corte, realizada em 20 e 21 de agosto de 2008, e saliente os seguintes trechos, 2 pontos. Ministros Menezes, direito, 2 pontos. Tenho a impressão de que estamos aprovando uma súmula que, do ponto de vista constitucional, é uma tese. Qual é a tese do ponto de vista constitucional? É dizer que o nepotismo está dentro da cabeça do artigo 37, ou seja, dentro do princípio da moralidade, e que ele independe de lei formal. Ele decorre diretamente da Constituição. Ministro Gilmar Mendes, 2 pontos. E vamos também tentar resolver a questão trazida pelo ministro Carlos Alberto no concernente à compatibilização dessa regra com uma eventual disciplina constante de lei estadual ou municipal. Ministro Ricardo Lewandowski, 2 pontos. Há, inclusive, disciplina na Lei Federal número 8.112, que diz o seguinte, 2 pontos, inciso 8º. Manter sob sua chefia imediata, encargo, função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Ministra Carmen Lúcia, 2 pontos. O chefe do Poder Executivo nomeia tudo. Ministro Ricardo Lewandowski, 2 pontos. Penso que a redação nunca encontrará todas as hipóteses da realidade fática. Ministro Gilmar Mendes, 2 pontos. Mas acho que a ideia é abranger, na verdade, a pessoa jurídica. Porque se houver intervalo nas relações, por exemplo, entre o prefeito, ele não pode nomear, nem parece que isso decorre do espírito, no seu gabinete, nem na sua Secretaria da Fazenda. Veja-se que o próprio ministro Lewandowski já previu que a redação da súmula nunca encontraria todas as hipóteses da realidade fática, de modo que, obviamente, a realidade fática de Caxias do Sul, neste momento, deve ser tratada pelos fiscais naturais do Executivo, que são o cidadão e o Poder Legislativo, no caso, esta Câmara Municipal de Vereadores. Ocorre que, por força de diversos precedentes do STJ, Superior Tribunal de Justiça, é consagrado na jurisprudência que, no âmbito estadual ou municipal, ausente lei específica, a legislação federal pode ser aplicada de forma subsidiária, quando tratar-se de forma que deve nortear toda a administração pública, servindo de diretriz aos seus órgãos, como é o caso do citado Decreto 7.203, de 4 de junho de 2010, cujo artigo 3º estabelece 2 pontos. Artigo 3º. No âmbito de cada órgão e de cada entidade, são vedadas as nomeações, contratações ou designações de familiar de ministro de Estado, familiar da máxima autoridade administrativa correspondente ou ainda familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança de direção, chefia ou assessoramento para 2 pontos. Inciso 1º, cargo em comissão ou função de confiança. Por sua vez, o artigo 4º do referido decreto, que trata das exceções, deixa claro que, em qualquer hipótese, é vedada a manutenção de familiar, ocupante de cargo de confiança, sob a subordinação direta do agente público que o nomeou. Verbis, 2 pontos. Artigo 4º. Não se inclui nas vedações deste decreto as nomeações, designações ou contratações, 2 pontos. Parágrafo único. Em qualquer caso, é vedada a manutenção de familiar ocupante de cargo em comissão ou função de confiança sob subordinação direta do agente público. O nepotismo substitui a lógica do mérito profissional pelo compadrio e é uma infração que pode ser enquadrada na prática de improbidade administrativa, mas está tão estranho na política
está entrando na política. Ponto. O nepotismo substitui a lógica do mérito profissional pelo compadrio e é uma infração que pode ser enquadrada na prática de improbidade administrativa, mas está tão entranhado na política brasileira e, neste momento, na política caxiense, que, mesmo ilegal, aguarda transformações culturais mais profundas para poder ser combatido com eficiência. Mas, como já decidiu o STF, a regra geral é que se trata de inconstitucionalidade e que as exceções devem ser julgadas, e não o contrário, como faz parecer o denunciado, que se trata de prática legal sujeita a controle eventual de ilegalidade. Cumpre a Câmara de Vereadores, então, resolver este problema, pontualmente, devido à recente ocorrência local escandalosa. Evidentemente, pelo que foi demonstrado, o prefeito descumpriu os artigos 3º e 4º do Decreto 7.213/2010, acima referidos, aplicáveis a nível municipal, subsidiariamente, a súmula vinculante 13 do STF, ofendeu o princípio da moralidade estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal e também incorreu em improbidade administrativa, como tratada na Lei 8.429/1992. Ressaltando-se estes dispositivos. 2 pontos. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, 2 pontos, inciso 1º, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Assim procedendo, consequentemente, incorriam em crime de responsabilidade, como estabelecem o caput e o inciso 3º do artigo 99 da Lei Orgânica Verbis, 2 pontos. Artigo 99. Importarão em responsabilidade os atos do prefeito ou do vice-prefeito que atentarem contra as Constituições Federal, Estadual, a Lei Orgânica e, 2 pontos, inciso 3º, a probidade da administração. Requerimentos. Crimes de responsabilidade e infrações político-administrativas imputadas ao prefeito e o procedimento para seu afastamento e apuração são da competência privativa da União, que regulamentou a matéria através do Decreto-Lei 201/1967. O procedimento é formal e assemelhando por município constitucional de simetria ao do, abre aspas, impeachment, fecha aspas, do presidente da República, que é o que se requer seja aplicado nessa denúncia. Denuncio, pelo que acima foi exposto, o senhor prefeito municipal Daniel Antônio Guerra, por, em tese, cometer também esta seguinte, 28ª infração, que deve ser analisada em cada item, abre aspas, A, fecha aspas, até, abre aspas, E, fecha aspas, e votada por essa Câmara de Vereadores. 2 pontos. 28. Ao nomear seu irmão Francisco Guerra, chefe de gabinete, o prefeito denunciado, 2 pontos. A. Descumpriu os artigos 3º e 4º do Decreto 7.203/2010, aplicáveis a nível municipal subsidiariamente. B. Descumpriu a súmula vinculante 13 do STF. C. C. Ofendeu o princípio da moralidade estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal. D. Incorreu em improbidade administrativa, como tratada na Lei 8.429/1992, artigo 11, caput, inciso 1º. E. Incorreu em crime de responsabilidade, como estabelece o caput, inciso 3º do artigo 99 da Lei Orgânica de Caxias do Sul. Ante o exposto, requeiro seja recebida esta denúncia e a tramitação nos moldes legais, instaurando-se procedimento político-administrativo investigatório da conduta do denunciado, culminante na aplicação de qualquer medida ou sanção aplicável ao prefeito municipal de Caxias do Sul, senhor Daniel Antônio Guerra,
especialmente a cassação de seu mandato, abre parênteses, impeachment, fecha parênteses, ponto. Requeiro também o afastamento cautelar do acusado na hipótese desta denúncia ser acolhida nos moldes do artigo 100 da Lei Orgânica de Caxias do Sul, verbis, 2 pontos. Artigo 100. Admitida a acusação contra o prefeito municipal por 2/3 da Câmara de Vereadores, o mesmo será submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça nas infrações penais comuns ou perante o Poder Legislativo dos crimes de responsabilidade. Parágrafo. Assessoria aqui, por favor. Ricardo. É primeiro ou 10? Primeiro. Acho que é primeiro. Tenho dúvida. É? Desculpa, tinha uma divergência de leitura aqui. Parágrafo 1º. O prefeito ficará suspenso de suas funções, 2 pontos. Inciso 2º. Nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pela Câmara Municipal. Requer-se especificamente, por indispensável ao julgamento, a produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente, 2 pontos. A oitiva de testemunhas a serem oportunamente arroladas, especialmente de Evangelisa Cassânego Lorandi, servidora municipal comissionada, esta com pertinência ao título 11. A intimação do firmatário, autor das denúncias dos atos do processo, inclusive para comparecer a todos os depoimentos pessoais, pessoalmente ou representado por advogado assistente de acusação e facultando-lhe, nessas ocasiões, inquirir os depoentes. A requisição à secretária de Recursos Humanos do município do processo administrativo de nomeação do irmão do prefeito, chefe de gabinete, bem como dos precedentes do STF que justificaram a desobediência à súmula vinculante 13, neste caso, após vista desses documentos ao denunciante. É, portanto, este o novo requerimento posto à Câmara. Requerimento final. Dirigido ao excelentíssimo presidente da Câmara. Senhor presidente, 2 pontos. Esta denúncia, fundamentada em 11 títulos e 28 tópicos sujeitos à votação individual, vem acompanhada de documentos e remete a fatos que são graves e danosos à coisa pública, que vem sendo mal administrado, inclusive de forma intermediada por familiares do denunciado, e que, portanto, exigem ulterior investigação e produção de prova testemunhal e documental a ser oportunamente requisitado. É sabido que o julgamento da Câmara, e aqui inclui-se a própria admissibilidade desta petição, submete-se a critérios discricionários e de natureza tão somente política e administrativa. Entretanto, nada obstante essa condição, resta inequívoco que a leitura deste documento, ora encerrado, levou ao seu conhecimento oficialmente toda a matéria vinculada na denúncia, inclusive ventilando a possível ocorrência de crime de responsabilidade e de atos de improbidade. Sendo assim, amparado no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição da República, requeiro a Vossa Excelência que, na hipótese do plenário decidir não receber essa denúncia, sejam extraídas cópias integrais das razões e da documentação instrutória para previamente ou ao arquivamento, remessa ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público de Contas para o conhecimento, e assim, entendendo necessário, esses órgãos reexame de toda a matéria e tomada das providências então cabíveis. Peço deferimento. Caxias do Sul, 3 de fevereiro de 2019. Ricardo Fabres de Abreu, munícipe. Era essa a leitura, senhor presidente. Consulto se existe algum vereador que não está presente nesse momento, que esteja nas proximidades. Tem que pegar no seu... Não, mas é fácil. Nós vamos abrir o processo de votação. E durante o processo de votação, caberá ao vereador que desejar até
se pronunciar até por 2 minutos para declarar o voto. Apenas para declarar o voto, não haverá discussão. Então, o espaço está aberto para aquele que quiser declarar o seu voto. 2 minutos. Para declarar o voto. Peço a palavra. Declarar o voto. A vereadora Gladys Frisso. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu já havia pronunciado no jornal e, enfim, nas rádios a respeito do meu voto. Mas eu gostaria aqui de esclarecer que não é um voto contra o senhor prefeito Daniel Guerra.